Então, com todos esses textos, irmãos, o que eu quero dizer é que existe um fundamento. E esse fundamento precisa ser confirmado, né? Não só por essa declaração nossa, mas porque tem base. Então, assim, o cristianismo, eu não gosto de usar muito esse termo, porque eu entendo que esse termo não é tão adequado para o Evangelho, embora seja um termo histórico, né? E dos documentos históricos, inclusive, porque eu acho que cristianismo é até uma produção humana. Evangelho já não cabe aí nessa categoria de produção humana. Mas só para a gente não ter outro termo, né? Eu não tenho outro termo melhor. Mas o cristianismo tem fundamentos, inclusive histórico também. Então é bem fundamentado, documentado e tudo mais. Mas acima de tudo isso, eu vou ler para vocês aqui o propósito mesmo do nosso estudo, e aí a gente vai tentando discutir uma coisa ou outra aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: acima de tudo isso, dessas verdades, o que é mais interessante é que a vida, ela confirma que tudo que a Bíblia ensina de fato é assim. Não é quando você pega aí escritos produzidos por um monte de sábios, eruditos e religiosos da história humana, que quando você vai aplicar na vida, aquilo não é adequado para a vida, não é vida, não é? Por exemplo, você pega as religiões e você vê ensinos lá que não contribuem para a vida, é antivida. Você pega o Islã, por exemplo, você pega o budismo de uma parte, você pega o espiritismo de outro, né? Seja o evangelho kardecista ou outro tipo de espiritismo, se você pega o próprio catolicismo, se você pega até mesmo o cristianismo, seja ele protestante a partir de Martinho Lutero, nas suas vertentes teológicas, se você pega a história da igreja evangélica, seja ela pentecostal, histórica, se você pega tudo isso aí, você ainda percebe que tem coisa que não se encaixa com a vida, não faz sentido com a vida, não contribui para a vida. É uma religião, e toda a forma, toda a proposta e toda a forma doutrinária que não protege a vida, isso não é fundamento, não é, irmãos, é religião. Na Bíblia a gente vê isso, Jesus condenando isso, porque o homem é o que mais sabe fazer. Aliás, a única coisa que o homem sabe fazer é isso, é estragar a proposta de Deus, que é o evangelho, né? E a gente pega e vai tirando os fundamentos. Por exemplo, o capítulo 23 de Mateus, Jesus, acho que é o discurso mais duro que ele tem, mais longo que ele tem a respeito do que fizeram com a proposta de Deus, que era a verdade. E aí Jesus disse assim: vocês acabaram com o mandamento de Deus, vocês seguem os preceitos de vocês, e vocês invalidam o mandamento de Deus com toda essa proposta de vocês. Vocês não protegem a vida, vocês colocam aí regrinhas de vocês, isso não tem nada a ver. Mas aquilo era, entre aspas, a religião de Deus. Aquele povo, entre aspas, era o povo de Deus. Aqueles rabis, aqueles ensinadores, aqueles sacerdotes, aqueles homens santos, entre aspas, eram de Deus. Só que eles fizeram, iam removendo. Olha só, que perigo que a gente corre. E parece que a gente continua fazendo isso hoje. E a gente chama de igreja evangélica, né? A gente chama de pregação. E a gente chama de evangelho. Mas quando você vai ver, cadê os fundamentos? Porque se esses fundamentos não sustentam a vida, e só sustentam tradições religiosas, declarações teológicas, preferências pessoais, interesses egoístas, não é evangelho. Todo evangelho que não aponta para Cristo, todo evangelho que não protege a vida humana, não é evangelho. Se a gente não dá ênfase, irmãos, o evangelho, ele protege criança, mulheres e todos os vulneráveis. A gente aprendeu lá no semestre passado, né, a respeito de você lidar nas diferenças. Então a gente trata todo mundo igual? Não, a gente aprendeu isso, né? Pelo menos os dois estavam, acho que não estava, acho que eu nunca falei isso para ti. Então assim, a gente trata todo mundo igual? Não. A gente trata os iguais igualmente, os desiguais desigualmente na medida das suas desigualdades, entendeu? Pronto, certeza, entendi. Então tá bom. Irmãos, para a gente voltar aqui, né, no pensamento, vou ler um pouquinho aqui, tá? Tenha paciência aí, não durma não. Vamos firme e forte aí para vocês não dormirem. Na reta final vocês vão dormir? Olhe para cá. Propósito do estudo, então: criar um discernimento espiritual crítico capaz de distinguir entre verdade e falsidade, entre cristianismo autêntico, teocêntrico, vivo e redentor. Cristianismo autêntico, teocêntrico, vivo e redentor. O que isso quer dizer? Autêntico, autenticidade, originalidade.
Cristianismo, evangelho, o que é? Porque entre o que falo e o que de fato é, existe uma distância grande. Entre a minha declaração da verdade e a própria verdade de Deus há uma distância grande. A minha declaração eu posso até falar que é um dogma. A minha declaração da verdade é dogma. A declaração de Deus é verdade. Necessariamente um dogma não é verdade, pode até ser. Depende se a declaração é baseada na verdade, mas pode não ser. Na maioria das vezes, inclusive, nem é. Então vamos lá. Autêntico, teocêntrico. Quem está no centro? Teo. Não é o Teozinho lá. É o Teo Deus. Deus está no centro. A gente vai ver depois esse negócio de quem está no centro, quem não está. Vivo, gera vida. João 6,63. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. O evangelho produz vida na vida das pessoas. Todo evangelho que produz morte de alguma forma não é evangelho, é proposta religiosa. Toda declaração, toda postura, toda opinião, toda doutrina que o homem quer construir, mas não gera vida na vida dos outros, então isso não é de Deus. É fácil da gente identificar isso nas relações. Qual é o ensino que eu estou transmitindo? Se a minha relação de alguma maneira prejudica o outro, se em detrimento dos seres humanos ou das pessoas pelas quais Jesus morreu, a gente quer construir prédio, fama, ministério, posses, né? Defender convicção. Irmãos, na história, é que a gente não conta o lado negro, o lado podre da história, mas assim, pega os teólogos aí que são adorados esses homens, Calvino, Armínio, pega eles, vê lá o que eles fizeram, Martinho Lutero, vê o que eles fizeram, se não foi cruel, desumano, e muitas vezes contribuíram, Deus usou, não tem dúvida, que eles trouxeram a contribuição, né? Muito importante, mas esses homens muitas vezes confundiram essas coisas, como nós confundimos até hoje. Irmãos, eu não confio em mim, muito menos em vocês. Sim. Eu não confio na minha capacidade, eu não confio em teólogo, não confio em homem nenhum, eu confio em Cristo, como sendo parâmetro de verdade. É por isso que a nossa busca, todos nós, é por Cristo, por Jesus, imitá-lo, viver como ele viveu, imitá-lo nas relações. E ele deixou as pisadas bem grandes, eu não sei qual era o calçado dele, não, mas não era muito grande, não, porque ele era baixinho, né? Um 37, aí mais ou menos, 38, talvez estourando, se a percata era um pouquinho maior, né? A percata é sempre um pouquinho maior do que o pé. Então, de repente, põe um 38 lá, mas assim, deixou visível, entendeu? Visível. Pedro diz isso, né? Jesus disse: olha, eu dei um exemplo para vocês, deixei as pisadas, as pegadas para que vocês seguissem. Jesus pisou, a gente põe o nosso pezinho lá. Lá na frente tem outro pezinho de Jesus, a gente põe o outro nosso pezinho lá. E a gente vai andando no caminho que Jesus andou e seguindo o seu exemplo. Muitas vezes não é tão claro para nós, porque são traduções de homens, inclusive, mas está tudo certo, não está errado não. Mas a gente fica naquela, será que é isso mesmo? Aí na dúvida, o que a gente faz? Porque a Bíblia também não deixa claro os detalhes da vida, não dá conta, não tem como, nem a proposta da Bíblia. E fala, e aí, não tem uma resposta clara, um negócio claro aqui de como devo agir? É fácil, pensa, como Jesus agiria? Aí é preciso conhecer Jesus, né? Seu caráter, sua personalidade, sua natureza, sua obra e sua missão. Então, como que Jesus lidaria com essa situação? Jesus é a chave hermenêutica? Isso não é só a declaração do Caio Fábio, isso de fato é correto. Porque o Caio Fábio, me parece que o Caio Fábio que cunhou isso aí. Está causando um burburinho, cara. Não, a declaração dele está correta. Jesus é a chave hermenêutica. O que ele quis dizer é que toda interpretação tem que levar a Jesus. E Jesus é o que abre tudo isso. Porque toda interpretação que eu tenho da Bíblia, se Jesus não está ali, eu não estou falando que a gente procurar Jesus em cada declaração, palavra, não é isso. Eu estou falando que a proposta do ensino bíblico é apontar Cristo. Ele é a verdade. Ele é, de fato, o que deve ser descoberto no nosso coração, né? Ele é aquele que deve ser, a gente deve se relacionar com ele. Eu não me relaciono com a Bíblia pela Bíblia. Eu me relaciono com a Bíblia porque eu quero me relacionar com uma pessoa, mas existe uma declaração na Bíblia a respeito dessa pessoa, que é essa comunicação que eu tenho, racional. E a partir daqui ele deixou a respeito dele seus atributos, quem ele era e quem ele quer que a gente seja. Quer dizer, ele mesmo, Deus quer que a gente seja Jesuses, ou Cristos, cristãos. O que diz Efésios capítulo número 4? Verso 12, 13, vamos ler? Que eu também não lembro, vamos ler? Eu lembro da referência,
mas não lembro da declaração exata. Até lembro, mas eu quero aqui pegar mesmo na íntegra. Efésios capítulo de número 4. Essa é a proposta, sabia? Inclusive do ministério que Jesus distribuiu na igreja. Para que esse negócio de pastor, irmão? Para que esse negócio de apóstolo, profeta, evangelista e mestre? Para que serve esse negócio? Tem uma finalidade, uma apenas. E está aqui. O verso 11, né, vai falando desses ministérios, mas o verso 12, 13, 14 e 15, acho que até o 16 também, deixa eu ver se existe 16. Existe 16. Isso, então vamos lá. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Rapaz, se é santo, por que precisa ser aperfeiçoado? Então depois a gente conversa sobre isso. Mas é interessante, né? Aperfeiçoar santo, porque a gente tem ideia de santo diferente do que a Bíblia tem. Mas o santo precisa ser aperfeiçoado, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí o 13 que eu acho interessante, ó. Quer dizer, eu acho interessante toda a Bíblia, mas isso aqui é o que eu quero trazer. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A ideia é que a gente vai crescendo, crescendo, crescendo. Nós estamos sendo construídos para se tornar o quê? Um Cristo maduro. Estatura de Cristo. Olha que coisa interessante. Verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Vira aqui esperança, vira aqui fé, vira aqui amor no texto. Coisa interessante isso aqui, né? Não é acaso, né? Então, amados, o que acontece? Nós precisamos entender que todos nós somos, pelos ensinos, ou deveríamos ser pelo ensino bíblico, crescendo em Cristo. 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Acho que é isso aí. 3,18, 2 Pedro, né? Vai dizer um negócio muito interessante lá. 2 Pedro 3,18. 3,18? Segunda carta de Pedro. 18 e 19, acho que é 18. Né? Só tem 18. Ainda bem que não é 19, senão eu estava acrescentando. Então, leia aí alguém. Leia, Cláudia, se quiser. Não quer? Então leia se não quer. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Conhecimento aí tem um duplo sentido. O conhecimento não é só intelectual, o conhecimento aqui é relacional, certo? Não é crescer na graça e no conhecimento apenas intelectual, mas é relacional, porque nós não nos relacionamos com verdades, lembra? Nós nos relacionamos com a pessoa. À medida que a gente vai se relacionando com essa pessoa, nós vamos nos tornando como essa pessoa, no sentido do caráter, das virtudes, irmãos. Então, cresça na graça, crescer na comunhão, crescer no entendimento da natureza de Deus e crescer também no conhecimento intelectual e relacional, porque não adianta a gente saber um bocado de coisa, mas se não tem uma relação. A Trindade é uma relação, eles se relacionam entre eles. Na teologia, nós falamos que isso é a pericorese, essa dança divina, é a Trindade em estado de harmonia, né? Como sempre esteve e como sempre estará. E nós nos relacionamos com esse relacionamento da Trindade, e nós estamos em Cristo nos relacionando, porque a Trindade é o relacionamento harmonioso, não precisava entrar ninguém. Se entrar alguém, estraga, e nós estragamos, mas nós entramos como? Por meio de Cristo, nele. Olha que coisa interessante, mano. Então lá a Trindade está dançando lá, harmonia, ciranda, né? Cirandinha, lembra? A ciranda, a roda de ciranda, né? Onde cada um está, às vezes, em evidência. A ciranda, não é isso? A roda de ciranda? Sim. Né? Então está aqui, ó, lembra? Então, uma hora está aqui o Pai, evidenciado, outra hora o Filho, outra hora o Espírito Santo. Só que quem vê essa dança só vê um. É tão harmonioso, eles são tão harmoniosos que quando olha assim, eu só vê um. Aí a pergunta aí no céu, André, quem que a gente vai ver? Pai, Filho ou Espírito Santo? Eu já quero perder logo, eu te falar um monte de perguntas. Beleza, logo.
Entendeu? Falar tudo, Eu falei- vejo tudo logo de uma vez que a gente fala. Aí uns falam assim, mas rapaz, a Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus, está à direita, amados, figura de linguagem. Quem que veremos no céu? Veremos Deus. Ele é tão harmonioso que veremos Deus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu saí, olha a ideia, eu saí e vim de Deus. De dentro. É um só. Um só nem sempre na natureza, mas não deixa pra lá porque vai. Essa ideia de gerato, né? Isso. Saiu de Deus, né? Saiu de Deus. Ele é o Filho de Deus. Filho no sentido de que é da própria natureza, né? A gente tem um ditado que diz filho de peixe, filho de Deus. Deusinho não é Deus, é Deus mesmo. Deus mesmo. Por que filho de peixe não pode ser girino, não pode ser jacaré, não pode ser assim um hipopótamo? Por quê? Porque é natureza, não tem como gerar outra natureza. Não teria como Deus gerar outra coisa. Eu estou falando no sentido filosófico, tá, irmão? Lógico que não é assim gerado, né? Então, a questão é, então, autêntico, teocêntrico e vivo e redentor. Esse é o cristianismo autêntico, teocêntrico, vivo e redentor. A proposta da matéria é essa: cristianismo adulterado, contextualizado antropocentricamente, tendo o homem e a cultura como centro, né, que é o ponto de partida, mistificado, ecumenizado, a gente vai falar sobre isso depois, sincretizado, umas palavrinhas que parecem ser meio estranhas, mas depois a gente compreende. Portanto, falso. Os objetivos, né? E para que, alcançando maturidade na vida, no serviço cristão, como também a unidade da fé genuína, não se deixem levar por todo o vento de doutrina, que é o que nós lemos em Efésios, né? Pelo contrário, o identifique e denuncie. Então, a proposta de estudarmos essa matéria, um dos pontos é esse. Segundo ponto, exortar cada crente fiel a Cristo e a Bíblia a batalhar pela fé, diligentemente, pela fé que uma vez foi dada, entregue aos santos. Judas 3 está escrito isso aí, né? A vida do cristão não é uma praia de lazer e relaxamento, mas sim um campo de batalha em constante tensão com os poderes das trevas, liderado pelo pai da mentira. Irmãos, o negócio é o seguinte: o que é suficiente, o que seria necessário, o que bastaria para o mal avançar assim desenfreado? Uma coisa bastaria: que os homens bons se calassem. A gente não pode se calar. Martin Luther King falou isso, um negócio parecido, ou foi exatamente isso que ele falou? É dele mesmo, é dele que eu estou tirando esse pensamento. Pastor Batista, né, mano? Pastor Batistão. Pastor Batista. Então, o que é necessário? Os homens se calam, o mal avança. Então, a gente, como cristão, a gente não deve ficar calado, né? Jesus disse: se vocês se calarem, as pedras vão clamar. Não é que ele depende de nós, mas que ele chamou a gente para esse negócio, chamou para que a gente denunciasse o erro, né? Então, esse negócio de camarada politicamente correto, muita gente boa, sabe, não gosta de confusão com ninguém, não, cuidado. Lógico que a gente não vai ser mal educado, ignorante, também ninguém aguenta o crente. Tem um crente chato, né? Ninguém aguenta. No islamismo tem o extremista, que ele quer convencer os outros de qualquer forma, que é o xiita. E tem os crentes chato também, né? Tem o chato e o xiita, são extremistas, não é desse sentido. Eu estou falando que nós devemos combater a falsidade do Evangelho, pregando o Evangelho genuíno. E muitas vezes isso se dá dentro dos nossos arraiais, dentro do nosso convívio, no meio de nós. A gente tem que se perguntar: e eu sou um desses que de alguma maneira, né, contribuo para esse evangelho falso? Essa que deve ser a pergunta ao nosso respeito. Vamos lá, para que o negócio não fique muito pesado. Mostrar que a fé a ser defendida é todo o conjunto de doutrinas e ensinos bíblicos, que é algo completo e uma vez por todas revelado para orientar a caminhada da igreja nessa dispensação antes do arrebatamento, de modo que não é preciso buscarmos novas doutrinas e revelações via experiências místicas, carismáticas, e nem nos apegarmos apenas a uma parte desta fé. Então a gente precisa entender que a revelação está aqui, irmãos. Está aqui. Não é correto nós falarmos nem pensarmos muitas vezes que Deus pode revelar para nós alguma coisa. Nada, absolutamente nada. Não existe essa possibilidade mais. Já foi fechada a revelação. No último apóstolo que morreu, ele carregou consigo essa plenitude da revelação.
Não, irmão, mas Deus me revelou, não revelou, não. Não há possibilidade. Deus pode ter te iluminado a respeito de uma revelação que está fechada, que é a Bíblia. Ou o outro também que fala que eles ficam falando, quero saber o que Deus quer para minha vida, saber qual é a vontade de Deus para minha vida, ficar buscando e... A Bíblia fala sobre isso, acho que é Efésios 5:17. Né? Ô, seus insensatos, como o termo é bem leve, né? Brando. Não, Paulo era bem delicado de vez em quando. Insensatos. Procurar e saber a vontade de Deus na nossa vida? Como assim? Quanto tempo vai ficar procurando? A Bíblia, ela mostra claramente. Irmãos, há complexidades de interpretação na Bíblia, há verdades que são complexas, há verdades que são complexas na Bíblia. Mas tudo aquilo que é necessário para que a gente conheça Deus e a salvação, isso uma criança pode compreender, quando ensinada corretamente. A Bíblia, ela é tão rasa que uma criança não se afoga dela, mas é tão profunda que um mergulhador profissional também não consegue chegar no fim. Mas a verdade é acessível. Não é para eruditos, para filósofos, para teólogos, é para todo cristão sincero que derrama a sua vida diante de Deus, desejoso que o Espírito Santo, que é o didáscalo verdadeiro, que é o ensinador verdadeiro, que é aquele que pode de fato iluminar as trevas do entendimento de qualquer um, independente do seu grau de escolaridade, da sua cultura, criação, capacidade de raciocínio, né, intelectual. Isso é acessível. A verdade de Deus é para todos, está acessível a todos, desde o que esse que vai buscar Deus, esse que vai desejoso por saber quem Deus é e a vontade de Deus na sua vida, ele de fato tem isso com sinceridade. Jesus disse, eu encerro aqui a conversa nossa, não sei se foi aula, mas foi uma conversa, em Mateus capítulo de número 11, rapaz, o verso não é o 28, deve ser o 27, é por aí. Eu encerro aqui nossa conversa porque a gente vai para aquela merenda tão desejada, e inclusive merenda que é o motivo de alguns virem à aula, não é? Eu sei que alguns só vão para a escola por causa da merenda. Verso 25 do capítulo 11 de Mateus. Naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto, Jesus está dizendo isso aí. Todo mundo pode caminhar com ele, conhecê-lo, ter o jugo dele, o fardo dele. Vocês sabem o que é o jugo, eu disse que encerrar, mas vou mesmo. Mostra o bolsinho aqui, eu preguei nesses dias. Sobre isso? Jugo, fardo. O Gilmar está pregando sobre tudo também da Bíblia. Não bata o pregador aí, funcionário nada. Isso é um Charles Spurgeon. Meu Deus do céu. Fiquei até aqui meio acanhado agora. Jesus disse que o fardo seria. Vocês sabem que o jugo é a peça que tem, né, geralmente de madeira que se usava, né? Não, a canga põe aqui no lombo. Aqui, né? Que é para subir no animal. O jugo coloca para que os dois animais eles andem. Os animais precisam ser da mesma natureza, da mesma espécie, porque a mesma, não só altura, tamanho, mas a mesma passada, né? Senão vai para frente, outro vai para, né? Fica coisa desordenada. Então, mesmo jugo. Então, Jesus ele fala assim: anda comigo, anda com a mesma natureza que eu tenho, vai para o mesmo lugar que eu estou indo. Ou seja, irmão, assumir o mesmo jugo, a mesma natureza. E ele disse isso aí, todo mundo pode. Andar com Deus é possível, conhecer Deus é possível, independente das nossas limitações, porque a Bíblia ela é acessível. É a gente que faz uma complicação enorme. Então a gente não está na proposta de estudar os fundamentos da Bíblia, os fundamentos da teologia, os fundamentos da fé, os fundamentos do cristianismo, não com o intuito de trazer a complexidade do negócio. Sim, até a gente vai abordar algumas complexidades, mas traduzi-la no chão da fábrica e seja acessível a todo mundo, aquele que tem contato, né? Mas aqui é fundamental, porque na verdade as maiores e as principais verdades da Bíblia, elas são simples.
para aquele que nasceu de novo e que é Jesus. Às vezes não é entendido pelos sábios e esses intelectuais, né? Porque as categorias de pensamento são outras, mas nós recebemos.